Evangelho de João, capítulo 7, a partir do 25 ao 31. O subtítulo é Jesus é o Messias. Dizia alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, chamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque veio da parte dele e foi por ele enviado. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? É uma pergunta de muitos na multidão. Você crê em Jesus? Você sabe quem ele é? Não há possibilidade de ser salvo sem saber quem ele é. Por isso, um dia, Jesus fez essa pergunta a seus discípulos também. Isso está lá relatado em Mateus 16, 13 e 15, que diz assim: pergunta aos seus discípulos, quem dizem as pessoas ser o Filho de Deus? O Filho do Homem? Essa pergunta quem fez foi Jesus. E a resposta dos discípulos eram esta: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que és tu o Elias. Ainda outros falavam que era Jeremias e alguns os profetas. E você, querida amada irmã ou querido amado irmão, quem você diz que Jesus é? Havia muitas opiniões sobre ele no meio do povo, como nós já vimos um pouco atrás ali, no capítulo 7 mesmo, no 12, quando falaram assim, Jesus é bom, Jesus não é tão bom, ou ele é um enganador. Até falavam que ele, no 20, tem demônios. Quantas opiniões. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, um deles responde: Tu és o Filho de Deus. Jesus fala: Feliz és tu, porque não foi pela carne nem pelo sangue que foi revelado, mas sim pelo meu Pai que estás no céu. E assim é conosco, amado, querido irmão. Se não for através do Espírito Santo, nós não vamos reconhecê-lo. Nós vemos tantos relatos na Bíblia, nós vemos o Senhor falando com aquela samaritana, como nós também vimos aqui no livro de João, que ele diz aqui, como diz, vocês não me conhecem, eu conheço porque veio da parte dele, né? E fui por ele enviado. Jesus falando do próprio Pai. Quando Jesus fala com a samaritana no poço de Jacó, ela faz algumas perguntas também para Jesus. Lá em João 4, 22, nós vimos lá. Deixa eu ver o que está aqui escrito. Diz assim, vós adorais o que não sabeis. Muitos de nós estamos vivendo essa verdade. Adoramos em forma de religiosidade, não adoramos de fato, porque ainda não o reconhecemos. Como aqui nós vimos o relato de Pedro,
que Jesus fala: feliz és tu, filho de Jonas, Simão, que era o Pedro, porque esse reconhecimento não vem da mente nem das emoções, ele vem do Espírito que testifica em nós. Em João 6, nós vimos ali que duras são as palavras de Jesus. E quando ele diz assim, essas palavras duras, no meio da multidão, muitos daqueles que o seguiam foram embora. E isso tem acontecido no meio de nós hoje. Muitos daqueles que seguem Jesus estão buscando outras coisas e não o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. Eu anotei aqui que se nós não reconhecermos Ele como o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, nós vamos nos afastar como aqueles da multidão se afastaram. Não só da igreja nós vamos nos afastar, nós vamos ficar longe de Deus, porque nós não conseguimos reconhecê-lo verdadeiramente. Quem o conhece jamais se afastará dele. Nós precisamos deixar de lado todas essas ideias absurdas, como nós ouvimos aqui, nesses relatos, nesses dias, nessas devocionais, lendo a palavra de João e conhecendo um pouco mais a palavra. Então, creia numa fé que salva, uma fé salvífica. Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Salvador único, que é através do Filho que conhecemos o Pai e é através do Filho que entramos no caminho que nos leva ao Pai. Então, amada irmã, nesta manhã, reflita sobre isso. Ele é o Filho do Pai vivo, o Messias, o enviado. Creia nisso, guarda no teu coração, busque isso. Em nome de Jesus eu oro para que os teus olhos sejam abertos, que você reconheça que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que essa não seja nunca mais uma dúvida no seu coração da sua salvação. Em nome de Jesus, amém.